Boa noite. Porque as palavras são estradas no silêncio, despertam o que escrevem na distração que descobre a vida. Porque as palavras são olhares e lágrimas no caminho. São gotas de chuva nos rios que correm. São sombras da noite sem beijos. As palavras são moradas na margem de si mesmas. As palavras são instantes, são vozes, são silêncio, são luzes de esperança. As palavras são o que acrescentam, porque as palavras são janelas, são passos na tentação do infinito que respondem à exclamação do olhar. Isto é da página 220 do livro Vem, de António Pereira Ramalho, que nasceu a 21 de nove de 2061, em São Marcos de Campo, Reguengos de Monserrat. Serás. Boa noite, António, bem-vindo. E desde já obrigada pelo seu tempo. Boa noite. Nada. António, nada, também para nós. António, eu fiz uma pequena surpresa. Eu escolhi um dos textos que eu mais gostava no seu livro e partilhei logo do início porque achei que é uma boa introdução de um pouco do seu pensar. Uma boa fatia do seu pensar e gostei muito. Este texto reconheceu logo, eu estava a olhar para o seu rosto e estava a ver, reconheceu assim que eu comecei a ler? Eu reconheci. Claro. Como é que eu vou explicar? O meu percurso na escrita traduz essencialmente por um espírito de missão. Eu acho que tenho uma missão extremamente importante, e a missão é exatamente ao nível da escrita. Eu tenho livros extremamente importantes para escrever e publicar. Uhum. Eu tenho uma mensagem muito importante para passar e eu sou um criativo. Eu tenho uma técnica de escrita inovadora que eu chamo o jogo das palavras, que é diferente de tudo o resto. Como estávamos a falar há bocado, acerca do quadro que está atrás de mim. Eu tenho uma técnica também pinto, e também tenho uma técnica criativa na pintura e uma técnica criativa no desenho. Portanto, eu essencialmente sou um criativo. Sim. É aquilo que me dá mais prazer. Portanto, a maneira como eu escrevo, como eu desenho, é extremamente fácil de perceber. Aliás, fácil de perceber e é diferente. Peço desculpa por interromper. É muito diferente. Eu estive a ler, eu li o seu livro, este Vem, os outros não vi, sei que publicou mais, por exemplo, publicou vários livros técnicos de oftalmologia e nas áreas da não ficção, poesia, infantil e ensaio, participou em dezenas de antologias internacionais e por aí fora, e tem inclusive alguns prémios internacionais que já lá vamos. Mas quando eu primeiro fui ler o seu livro e depois fui ver um bocadinho quem era o António, porque preferia descobri-lo nesta conversa, e reparei que efetivamente a sua escrita é diferente, é inovadora, tem uma forma um registro diferente, a estrutura também é sua, não é muito comum ver a estrutura como escreve, e deixa sempre muito espaço antes e depois de começar a ler. É quase como se uma pessoa conseguisse transitar de qualquer pensamento ou de qualquer introspecção para um poema seu ou para uma frase sua, um aforismo, e de repente quando sai já está noutro sítio, mas continua a refletir. É essa a intenção que o António tem, pelo menos isto foi o que causou em mim, o que me aconteceu a mim quando comecei a ler. A pergunta é se é esta a missão que a sua escrita tem, se é por aqui que quer ir ou se terei eu não interpretado bem. É exatamente por aqui, portanto, o meu percurso pelas diferentes áreas da literatura tem exatamente a ver com este aspecto, ou seja, eu quis experimentar a minha técnica de escrita em todos os níveis. Ao nível da poesia é onde ela entronca menos, digamos assim. Ao nível da prosa é completamente diferente. Nunca viu nada, por exemplo, o romance que eu publiquei agora, recentemente, nunca viu nada parecido com aquela técnica de escrita, não tem nada a ver
porque ainda no outro dia, numa entrevista com outra pessoa, me dizia que a minha escrita está cheia de aforismos. São aforismos atrás de aforismo. E um dos livros de poesia é exatamente Aforismos do Olhar. Olha, era isso que eu lhe ia dizer. Eu tenho aqui uma lista de livros que estive a ver: o Caminho da Felicidade, O Homem que Semeava a Felicidade, O Poeta e a Estrelinha de Luz, Porque Sofrer, O Vem e Os Aforismos de um Olhar. E devo-lhe dizer, não é para ficar, não é para mentir, que eu depois mostro-lhe. Eu mandei vir exatamente esse, o Aforismos do Olhar, depois de ter lido o Vem, fiquei interessada em ler o Aforismos do Olhar. Diga-me uma coisa, acha que se compara, fala-me então do Aforismos do Olhar e como é que ele se compara com este livro Vem, fazendo uma comparação entre os dois. Os Aforismos do Olhar foi a minha... o meu experienciar ao nível da poesia e da prosa, ou seja, tem muito a ver com prosa poética, está cheio de aforismos e pode-se fazer uma ponte entre a poesia e exatamente a prosa. Aquilo que eu pretendo é exatamente, através da minha técnica de escrita, eu sendo criativo, pronto, eu acho que, como eu lhe disse logo de início, eu tenho uma missão, e a missão extremamente importante ao nível da escrita. Eu sei quais são as minhas metas, quais são os meus objetivos, eu sei que os vou cumprir. Eu trabalho imenso na literatura. Eu posso lhe dizer que neste momento duvido que haja algum poeta que tenha... Eu tenho para cima de 200 livros de poesia. Tenho 4 publicados, mas tenho para cima de 200. Duvido que haja muitos poetas que tenham 200 livros de poesia. E tudo isso tem a ver com... eu não sei se a Ruth conheceu muitos criativos ao longo da vida. O criativo é muito especial, porque começa por ser um insatisfeito. É sempre um insatisfeito. E depois é através do trabalho, continuamente, que ele se vai aperfeiçoando e que vai modificando. Vai completando, não é? E que vai aperfeiçoando a técnica. E o percurso que eu tenho ao nível da literatura tem exatamente a ver com isso, com o aperfeiçoar. Eu posso lhe dizer, eu já estive em variedíssimos prémios, por exemplo, nos Estados Unidos, os melhores prémios de poesia do mundo e de contos. Eu já estive entre os finalistas nos Estados Unidos, sou o único não americano nesse grupo de finalistas. E são dos melhores prémios que existem no mundo. Claro. António, diria-me então que, desculpa interromper, diria-me então que o facto de uma pessoa ser criativa, e conheci alguns criativos, sim, o criativo é uma pessoa que se expressa, que se desenvolve ele próprio de uma forma muito corajosa e audaz, e é fazendo a sua própria obra, a sua própria criação, que ele se vai desenvolvendo, se vai conhecendo, se vai aperfeiçoando e vai procurando encher um pouco dos vazios que a vida nos dá. Daí eu tenho aqui uma resposta que lhe queria fazer, António, os poetas são felizes? Sendo como que o criativo busca tanto, o poeta é uma pessoa feliz? Os poetas habitualmente são insatisfeitos, por natureza. Vivem, a maior parte das vezes, vivem num mundo mágico. Sem dúvida. Eu tenho uma... como lhe disse, e está ligada a minha missão com o meu percurso como ser humano. Portanto, eu li todos os grandes mestres espirituais. Eu penso que neste momento tenho uma bagagem em termos de desenvolvimento pessoal
muito boa, e eu utilizo neste momento este desenvolvimento pessoal, o grau de evolução como ser humano, utilizo isso como transmissão de conhecimentos para os outros, porque digamos que cheguei a um patamar, a um degrau em que tenho por missão exatamente também comunicar. A escrita é exatamente o veículo de transmissão dessa mensagem, e a mensagem tem a ver com esse desenvolvimento pessoal. A partir do momento em que eu entro dentro do campo do desenvolvimento pessoal, eu logicamente tenho que perceber o que é felicidade, tenho que entender isso, e tenho livros exatamente nessa área. É muito difícil definir a felicidade. Se criarmos a noção de que a felicidade tem a ver com o bem-estar interior, esta criação do bem-estar interior, digamos que eu consigo, não como poeta, porque eu não me defino exatamente como poeta, eu sou um escritor. Embora tenha 200 livros de poesia, eu tenho para cima de 100 livros de histórias infantis, tenho N livros em vários registros. Mas a escrita para mim é o veículo de transmissão da mensagem que eu tenho para passar, e esta mensagem vai passar inevitavelmente, porque eu trabalho nesse sentido. Sim, está a passar definitivamente, para mim já passou. Eu queria partilhar aqui umas palavras suas, antes de partilhar a sinopse do livro. Vem: a escuridão despe as sombras para encontrar o sol. No caminho quiseram compreender o que são apenas sonhos. Aqui estamos a falar do António, que está no desenvolvimento pessoal, que está na parte mais espiritual, porque eu vejo que o António há várias palavras que me saltaram à vista, não por serem muito repetidas, não tem nada a ver com repetição, mas tem a ver com conceitos, com ideias, e agora compreendo com esta sua missão, possivelmente. O António usa muitas palavras que me são visuais, e eu perguntei a mim própria, será que tem a ver também com a sua profissão, a oftalmologia? Mas agora vejo que possivelmente esteja tudo interligado, peço desculpa, mas eu vejo palavras como janela, janelas, vento, tempo, luz, sombras, palavras, olhar, lágrimas. Eu tenho aqui muitas palavras que têm muito a ver com o visual, a visualização, a vista, o olhar, o ver, o interpretar, o absorver, não só aqui, mas aqui também. E isto criou-me alguma curiosidade de tentar perceber, isto estará ligado à sua profissão ou estará ligado a algum fator de espiritualidade aqui? E pareceu-me que sim. Quer-me confirmar ou quer dar-me uma ideia diferente? Está tudo interligado. Eu posso lhe dizer que, felizmente, acho que eu acredito em Deus como entidade superior. Não acredito nem professo qualquer tipo de religião, mas acredito em Deus como uma entidade superior, uma inteligência infinita, pronto, alguém muito superior a nós. E eu hoje, fazendo uma retrospectiva, só podia ser oftalmologista, não poderia ser outra, não poderia ter outra, embora eu goste e tenha alguma aptidão cirúrgica, mas eu não poderia ser outra coisa que não oftalmologista, por uma razão muito simples, é que os olhos são o espelho da alma. Lá está, janelas, espelhos, vidraças, são tudo palavras que estão no seu livro que me chamaram a atenção. E eu pensei, aqui está um homem que quer ajudar o seu par a ver não só o que está ao alcance da vista, mas o que está muito além para a vista. Acredita que há uma verdade que é vista e uma verdade que é sentida? Acredito que há uma verdade e no fundo nós procuramos essa verdade, e é exatamente essa verdade que é a minha missão, é mostrar essa verdade. Não tenho muitas dúvidas sobre isso. Agora, como percebe, no meu percurso
profissional e humano, tudo se encaixa. Eu posso lhe dizer que eu tenho centenas de livros ligados à espiritualidade e ao desenvolvimento pessoal. Quando ia à Espanha, comprava todos os livros que havia nessa área. Quando ia à França, comprava todos os livros que havia nessa área. Em Portugal, idem às passagens. Ainda antes de eu ter acordado. Não sei porquê. Se me perguntar agora, eu percebo. Pronto. Sim. Porque tudo está interligado. Também já fiz o meu percurso. Porque tudo está interligado. Pronto. Havia alguma coisa que me dizia para comprar aqueles livros. E depois o percurso entre o acordar e o estar adormecido foi exatamente um salto a partir do momento em que li os primeiros livros de alguns autores. E depois percebi um bocado como é que a vida funciona e o que é que estamos cá a fazer nesta vida e percebi que as pessoas, de uma maneira geral, estão erradas. Vivem a vida de uma maneira errada e depois, quando chegam à fase em que vão para os lares, já é demasiado tarde, são pessoas frustradas e que passam a vida azedas e a culpar os outros. Não percebem que o percurso que fizeram era delas e elas é que tinham a obrigação de absorver ou melhorar determinadas qualidades que tinham e limar exatamente os defeitos que poderiam ter e que tinham, como todo o ser humano tem. Mas no meio disto eu percebi que a grande maioria, mesmo uma vasta maioria de pessoas, está muito longe de perceber de facto as coisas importantes da vida, o essencial da vida, e quando se apercebem demasiado tarde. O objetivo da minha escrita tem a ver exatamente com isso. Tudo o que eu escrevo tem um objetivo, tem uma mensagem. Eu não gosto de escrever sobre o vazio, sobre coisa nenhuma. Isso não me interessa, não me diz nada. Eu tenho que fazer alguma coisa que possa ajudar o outro. Portanto, dizendo, noutras palavras, o António pretende que a sua escrita esteja ao serviço da humanidade, certo? Pretende que traga alguma coisa que vista muita realidade não. Que se pensa vestida e está nua. E isto leva-me à sinopse do seu livro. Quando me fala na missão, na sinopse, vê-se claramente, eu senti claramente que há aqui muito mais a dizer do que vai ser lido. E a sensação que eu tive é, há aqui um motivo, este livro foi escrito com um motivo, e efetivamente vejo que sim, fico contente de ter visto e ter-me transmitido isso, e vejo também que este livro convida a pensar muito mais do que o normal depois de leitura. Eu vou partilhar a sinopse do livro, vem, se não se importa. A razão esperava o que era impossível encontrar. Algo que fora o tempo no desconhecido até conseguir ver o sentido da realidade. A decisão seria continuar a acreditar no amor, chamando o que o tempo poderia acrescentar. Vem, era a canção da espera, ardendo na chama da emoção. António, eu fui para tantos sítios, fui para tantos lugares a nível espiritual e a nível físico, inclusive, com esta sua sinopse, que eu gostava de partilhar. Olha, eu vi A razão esperava o que era impossível encontrar, vejo um homem que gosta de pensar a sua vida, que gosta de chamar a atenção ao que é importante. Depois vem e diz algo que fora o tempo desconhecido até conseguir ver o sentido e a realidade. Aqui estamos a falar ou eu senti uma busca da verdade, uma busca, exatamente como tinha dito, uma busca sobre a razão. O que é que eu estou a fazer aqui? Quem sou eu no meio disto tudo e qual é o meu papel, a minha missão nisto tudo? Depois, de repente, eu vou para uma meditação que eu fiz há pouco tempo sobre pontes, e diz: a decisão seria continuar a acreditar no amor, chamando o que o tempo poderia acrescentar, levando-me a uma ponte, pensando que as pontes estão lá, só me cabe a mim atravessá-las e chegar à outra margem. E não é só atravessar e chegar à outra margem, é
quando eu voltar, o que é que eu trago comigo? Porque por vezes, eu não sei se concorda, por vezes nós pensamos em pontes e construir pontes e a comunicação entre pontes e pontes entre as pessoas e interação, e toda a gente se lembra, ou muito mais pessoas se lembram em atravessar a ponte, mas não podemos ficar do lado, temos que voltar dessa ponte, voltar para nós próprios e perceber o que é que nós trouxemos, embora a escolha tenha sido atravessar, mas o que é que eu trago para mim, numa simbologia. E depois era a canção da espera, ardente na chama da emissão. Eu quase que me vejo num solstício há milhares de anos atrás, a dançar à lua, à fogueira, não sei, mas vejo aqui uma coisa mágica a acontecer. Partilhe-me um bocadinho do que estava a pensar e a sentir quando escreveu esta sinopse e surpreenda-me. Quando falou, vou surpreender certamente. Eu espero que sim. Por uma razão muito simples. Um dos livros que eu estou a escrever e que vai ser extremamente importante chama-se O Construtor da Ponte. Olha que giro. E o Construtor da Ponte tem exatamente a ver com os tais mensageiros. Eu acho que há mensageiros no mundo, na Terra, e estes mensageiros têm a capacidade, são pessoas que vêm com uma determinada missão e que, através disso, tentam reorientar ou reajustar o ser humano, porque o ser humano habitualmente tende a ir para a parte pior dele próprio. E a evolução ao longo dos séculos leva exatamente nesse sentido. E depois aparecem os mensageiros, aqueles que eu chamo os construtores da ponte. E este livro tem exatamente a ver com alguém que eu acho que é um construtor de uma ponte. Exatamente entre o interior e o exterior. O exterior, mas o exterior muito mais vasto em termos do universo. E isto tem a ver com uma coisa muito simples, que é um dos problemas do mundo, na minha opinião, prendem-se exatamente com dois fatores primordiais. Um é, e que estão interligados. Um é, e na sinopse está, é o acreditar no amor. As pessoas deixaram de acreditar no amor. É tão simples Estamos quanto a falar isso. de que amor, António? Eu aqui quero ver se chega. Aliás, vai chegar onde eu quero. Estamos a falar de que amor? Há três tipos de amor, basicamente. Há o amor-paixão, há o amor-família e há o amor em geral. O amor pelos outros, o amor pelo próximo, o amor... E a família em que ainda se consegue mais ou menos sentir, ao nível do amor-paixão, as pessoas deixaram de acreditar, pura e simplesmente. Ao nível do amor em geral, esporadicamente as pessoas ficam sensibilizadas com algum filantropo e com alguém que demonstra que pensa nele próprio, quase, digamos assim. Mas basicamente deixaram de acreditar no amor. O outro fator que tem a ver e que tem a ver com a parte pior do ser humano é a falta de respeito pelo próximo, que no fundo está ligado a deixar de acreditar no amor, porque o amor integra, um dos componentes do amor é exatamente o respeito pelo próximo, por ele próprio e pelo próximo. Certo. E, portanto, nestas variantes e a partir do momento em que eu acredito que existem construtores de pontes que permitem, de certo modo, que voltemos a acreditar no amor. E aquilo que eu procuro transmitir é exatamente isso. E quando me diz que eu procuro, eu quero ser um escritor, eu não me interessa escrever 10, 20, 30 livros, isso a mim não me diz nada. Eu não me interessa os prémios que ganhei nos diferentes países onde já fui. Isso não me diz nada. Eu acho que um dos meus objetivos é exatamente transmitir a mensagem que eu tenho para transmitir
de uma forma cativante e de modo que as pessoas tenham esperança de que alguma coisa pode mudar para melhor. E isso tem que ser transmitido e só tem sentido em termos de humanidade, não tem sentido ao nível de Portugal. Eu posso lhe dizer que concorro a vários concursos internacionais, quer na América Latina, sobretudo, quer nos Estados Unidos, mas concorro em vários países. E, portanto, o objetivo é exatamente esse, é que eu consiga, eu posso dizer, eu acho que ainda não está no momento certo, porque vai chegar uma altura em que as pessoas vão olhar para aquilo que eu estou a escrever, vão perceber que é diferente e vai aparecer alguém que vai apostar e que vai despoltar, a chamar aquilo que eu chamo de porta facilitador. Porque isso inevitavelmente tem que acontecer e vai acontecer. Se é cá, se é nos Estados Unidos, que habitualmente tem uma mente muito mais aberta do que Portugal, eu não consigo entrar, por exemplo, numa grande editora, como já viu, eu já publiquei em várias editoras, mas uma grande editora eu não consigo entrar. Porquê? Se eu tenho uma escrita diferente, se eu tenho uma técnica criativa original, porque é que as pessoas nem sequer aceitam uma reunião? Porque é que eu não consigo ter acesso? Só porque não sou famoso? Se eu fosse famoso, se eu estivesse no Big Brother, se eu estivesse não sei quê, as portas abriam-se claramente. Aquilo que eu proponho é tão simples quanto isso. Eu tenho uma técnica diferente, tenho uma maneira de escrever diferente que pode facilitar e muito. Eu acredito piamente, através das experiências que eu tenho feito, porque eu no fundo também sou investigador ao nível da escrita, eu próprio, da minha escrita, eu acho que é muito mais fácil, a maneira como eu escrevo, é muito mais fácil de transmitir emoções, porque as palavras são vivas. Aquilo que eu procuro é que as próprias palavras tenham emoções. Deixe-me dizer-lhe que um dos apontamentos que eu fiz sobre a sua escrita é que as suas palavras reencaminham muito à visualização de certas coisas, como eu lhe disse. Portanto, acho que está a cumprir a sua missão definitivamente, porque eu tentei fazer esta busca e esta pesquisa e estudar o que escreve, não só o que eu li, mas também o que estaria por trás, e efetivamente sim, as suas palavras são vivas, as palavras são vivas e provocam visualizações, provocam reflexões. E eu sou-lhe grata por isso, porque foi um dos livros, há livros que nós temos que ler e há livros que nós gostamos de ler. E o seu foi um dos que eu gostei de ler e certamente que vou gostar dos outros. Aliás, já apontei aqui que vou estar à espera do construtor de pontes. António, o António é um mensageiro ou é um construtor de pontes? Sim. Chegou aos cortes? Posso então responder a essa pergunta? Pode, sim, senhora. Fica no ar e fica então para eu pensar, está bem? Fica para nós descobrirmos mais tarde. De qualquer maneira... Eu sei, posso lhe dizer, eu sei quem sou, sei qual é o meu objetivo, sei que vou conseguir com imensos obstáculos, nem lhe passa pela cabeça. Mas eu acho que o meu objetivo é aquele que vou conseguir e que vai chegar o momento certo. Se é em vida ou se é pós-mortem, não sei. Sinceramente não sei. É um aspecto que eu não sei, mas também não é importante. O que é importante é que aquilo que eu estou a fazer que passe e que possa melhorar claramente a saúde mental das pessoas e que possa melhorar a humanidade. E eu acho que sim, até lhe posso dizer que um dos livros fundamentais que eu tenho para escrever tem a ver com o Código da Vida. Eu acho que consegui descodificar o Código da Vida e a partir do momento em que as pessoas consigam perceber o que é o Código da Vida, é tudo muito mais fácil. É tudo muito mais fácil, porque... Quando diz tudo, defina-me o tudo. O que é que inclui neste tudo? O tudo é a pessoa ter a noção de que vive e que vive feliz. E que se eu morrer agora, eu morro com um sorriso nos lábios.
porque eu consegui sentir-me bem a viver. A partir do momento em que a pessoa adora viver e que absorve tudo o que é bom da vida. É evidente, também existem muitas coisas más, e existe muita maldade no mundo, e cada vez mais, mas tem que aparecer alguém, e os tais mensageiros têm essa função, de levar a que as pessoas voltem novamente a acreditar. E isso ao longo... Acha que a humanidade perdeu a fé? A humanidade perdeu a fé em geral? Eu não estou a falar da fé religiosa, estou a falar na fé da vida. Sim. Perdeu claramente. Perdeu claramente, e basta olhar para a comunicação social, basta olhar agora para os Jogos Olímpicos a propósito daquela atleta americana em que teve uma ruptura mental, claramente, aquela ginasta, e que não conseguiu progredir mais. Portanto, há ali um bloqueio, precisamente porque a pessoa deixou de acreditar. Eu estou a esforçar-me porquê? Eu estou a abdicar da minha vida porquê? Porque por um lado corajoso, por um lado para mim foi algo desolador, porque uma pessoa que treinou tanto para chegar ali ter desistido porque não estava no momento mental de o fazer. Fez-me, confesso que vou confessar uma coisa e partilhar, confesso-me que fez-me pensar muito e eu própria escrevi sobre isso, e acho muito interessante que exatamente neste momento da minha vida esteja eu aqui a conversar com uma pessoa nova na minha vida sobre exatamente estes temas, sobre pontos. Acredita no acaso, António? Não, o acaso não existe. O acaso não existe. Existem reorientações, às vezes superiores, como eu lhe disse. Está aos toques. Minha equipa de oftalmologia, que era portanto, não há acasos. Nós não conhecemos as outras pessoas por acaso. Conhecemos porque elas nos vão transmitir alguma coisa importante, quer positivamente, quer negativamente. E isso há que saber distinguir também, quando estamos em presença de pessoas que nos podem influenciar positivamente ou que, em termos de influência negativa, também pode ser extremamente importante. Só uma parte para lhe dizer que, ao longo deste processo, eu acabo por estudar determinadas áreas. Um dos livros, por acaso está engraçado, que é O Poder do Pensamento. Agora o segundo que vai sair é O Poder das Emoções. Isto resulta de um trabalho de investigação que eu faço. No fundo é quase como se estivesse a fazer um livro de oftalmologia, só que é numa área de neurologia ou numa área de psicologia. Eu aprendo imenso quando estou a escrever, aprendo imenso. E disso, posso lhe dizer que já publiquei 19 livros de oftalmologia em Portugal. Vários desses livros resultaram de investigações práticas minhas, da capacidade que eu tenho de absorver alguma coisa da observação clínica. E através desta observação clínica eu consigo chegar a um determinado grau de conhecimento. A partir do momento em que eu chego a um grau de conhecimento, eu tenho o dever de partilhar, eu tenho partilhado, sem qualquer intuito lucrativo. Eu nunca ganhei absolutamente nada com os livros, pelo contrário, porque não me interessa o aspecto lucrativo da questão. A mim o que me interessa é exatamente isso. Se eu conseguir realizar a missão para a qual eu acho que estou indicado, isso para mim era um regozijo extremamente importante, um fator Então, os cortes, enorme, porque conseguia utilizar-me como pessoa e
E a partir desse momento eu morrerei com um sorriso nos lábios, certamente. Agora fiquei aqui um pouco silenciosa, fiz uma pausa porque com a sua reflexão tive aqui várias coisas que gostaria de dizer, mas escolhi partilhar antes um pequeno texto seu, da página 230, também do livro Vem, que diz: estou nu, que não tenha o que foi contigo quando partiste. Ficou a minha solidão pelas noites longas e frias, a dizer à saudade de ti, em silêncio sussurrado, que continuo a sentir o teu perfume no meu corpo. António, este estou nu é um texto agora que passou um pouco mais para o amor romântico, certo? Ou para a saudade. Qual é o peso neste livro? O que é que pesa mais? A sombra e a luz ou o sentimento e o amor romântico? Eu vejo aqui uma divisão, se bem que consigo ligá-las todas, mas deixa-me curiosa. Sabe que um dos fatores importantes, na minha opinião, em termos de felicidade, é uma coisa chamada equilíbrio. Que as pessoas não dão importância, mas que é fundamental. E este equilíbrio é que vai permitir usufruir das variáveis pelas quais nós passamos. No fundo, a vida é feita de encontros e desencontros. Infelizmente, a vida leva-nos, os tais desencontros, pessoas que são extremamente importantes, quer no aspecto familiar, quer no aspecto romântico, quer no aspecto da amizade. Há pessoas que nós gostamos muito, que nos ensinaram muito e que um dia elas partem, não é? E que nos deixam nus, não é? E que nos deixam nus, claramente. Do que elas nos davam. Deixam-nos nus do que elas nos davam, porque eu acho que sempre que um amigo parte, ou uma pessoa de família, ou sei lá, alguém que seja importante, como o António disse bem, sempre que alguém parte é como se levasse uma parte do nosso vestuário, porque nós com essa pessoa estamos vestidos de amizade, ou de amor, ou de carinho, ou de sabedoria, ou de conhecimento. Este nu que o António escreve aqui, para mim é esse nu, o que nos dá, ficamos nus do que essa pessoa nos dá quando a pessoa parte. E aqui exato, porque para mim é um tema importante porque também. Eu acho que o coração está vestido exatamente desses encontros e desencontros. Certo. E quando há um desencontro, claramente há alguma parte que vestia o coração, deixa de vestir, e o coração fica nu também. Sim, exatamente. Aliás, quando nós, não só o coração deixa de vestir e fica nu, como nós, quando perdemos alguém, perdemos parte da nossa identidade, não é? Nós somos, por exemplo, a mãe, o pai, o filho, o irmão, o patrão, o tio, seja lá quem for, o amigo, e a partir do momento que deixamos de ter esse irmão, nós perdemos a identidade de irmã ou de irmão, que é também foi para onde me remeteu a reflexão deste seu texto que eu partilhei, que é sempre que alguém parte, eu perco alguma coisa de mim, em mim. Exato, mas também não só perdemos identidade, como podemos ganhar identidade. Eu posso lhe dizer que os meus pais morreram muito cedo, era relativamente novo, com 30 e poucos anos, e essa imagem dos pais, do adeus, a separação, é uma coisa terrível, mas contrariamente e quando estava a falar, contrariamente ao perder a identidade, foi exatamente ao contrário. A partida deles deu-me uma força imensa e eu senti que precisava de muito mais. Quanto mais para que eles, estando lá em cima, sentissem felizes por um dia ter um filho que lutou tanto. E uma coisa que é inegável naquilo que eu possa ou não conseguir, eu posso eventualmente, eu tenho quase certeza de que vou conseguir chegar à meta e aos objetivos que tracei.
ou é em vida ou é morte. Mas se eu não conseguir, há uma coisa que é inegável e que é a minha capacidade de trabalho, o meu trabalho. Eu só consigo ter já escrito tanto precisamente porque eu luto de uma forma, às vezes diria que é quase obsessiva, mas não tem nada a ver Porque com não isso. Tem a ver, apaixonada, em vez de obsessiva, porque não apaixonada pela mensagem que quer levar. porque às vezes tem que ser um bocado obsessivo. Pronto. Quando estávamos a falar da ginasta, a propósito da disciplina, a disciplina pode ser lesiva para o ponto de vista mental, como foi no caso dela. No meu caso, a minha autodisciplina dá-me satisfação, porque como é que eu vou explicar? É Porque um eu meio acho de que alcançar os objetivos? vou conseguir chegar lá. Porque a minha missão é uma determinada missão que está perfeitamente definida para mim, que eu vou conseguir, que eu vou lutar, que eu vou trabalhar imenso para chegar lá, que o resto, por muitos aspectos ou críticas negativas que me façam, por acaso não tenho muitas, felizmente, para já, mas por muitas críticas negativas que me possam fazer, eu sei qual é a minha missão. Eu posso não ganhar determinados prémios. Eu já entrei em prémios que houve pessoas que me perguntaram como é que é possível tu ganhares prémios internacionais e prémios em Portugal? Eu nunca ganhei nenhum prémio em Portugal. Eu já ganhei prémios em variedíssimos, França, Itália, Espanha, Brasil, Argentina, Estados Unidos. Em António, Portugal não ganha nada, o zero. António acha que Portugal não reconhece o valor dos seus filhos? Por vezes, nós portugueses, eu até Eu acho que vou individualizar um bocadinho mais, vou baixar o círculo. Acha que nós portugueses não damos valor aos nossos irmãos portugueses, ao que é feito cá em não Portugal? damos valor ao que é diferente. Exatamente. Não damos valor ao que é diferente. Os velhos do Restelo estão sempre aí, sempre. Faz parte da tradição portuguesa. E por isso é que eu estou a apostar tanto nos Estados Unidos, porque eles têm uma mente muito mais aberta à diferença e ao que é novo. E se eles virem qualidade nisso, é evidente que eles um dia vão gostar. Portanto, não tenho muitas dúvidas sobre isso. Portugal, tudo o que é diferente é muito complicado. Torce o Aliás, nariz. nós não somos programados para aceitar coisas novas. Nós primeiro temos que as conhecer e uma coisa nova, desde criança, começando pelo Mas em paladar, é logo Portugal. o primeiro, exatamente, é logo o Nos primeiro, Estados Unidos é diferente, não é? já é diferente. E não só nos Estados Unidos, há outros países também onde isso se nota Olha, mais. há um país que, de facto, já ganhei vários prémios lá e que até tem uma grande tradição em termos de literatura, que é a Argentina. Curiosamente, eu acho que no Brasil eles são mais como os portugueses. Não são muito receptivos à diferença e ao que é novo, mas os argentinos são, curiosamente, Os e países ganhei nórdicos variedíssimos também. prémios. Eu não sei se está a par, e certamente que está, mas os países nórdicos também têm uma aceitação do que é diferente, do que é novo, uma mente aberta, não só na literatura, mas noutras coisas. Embora sejam muito conservadores das suas culturas e das suas formas de estar, são muito abertos e são muito dados à literatura. Por exemplo, eu sei que na Dinamarca, no dia de Natal, a tradição de grande parte das famílias, se não a maior parte, é estarem sentados a ler um livro e a partilhar ideias de literatura que há, que eu achei uma delícia. Em Portugal, quem é que faz o dia de Natal um dia de leitura com partilhas de literatura? É mais difícil. Portanto, são também países que, do meu conhecimento, da Argentina tinha noção, não tanta quanto o António, mas sei que os nórdicos, eles são muito virados para aí e são muito virados para a curiosidade de ler e querer perceber mais, querer perceber o que é que os outros pensam.
o que é que os outros para além dos nossos pensam. Sobre isto, queria partilhar, porque estamos quase na hora de acabar, queria partilhar aqui e gostava que me comentasse. O que saberei que sentir nas saudades que não cessam? Pergunta o porquê sobre o que chora e não diz. Pergunta o porquê sobre o que chora e não diz. Vou-lhe dizer, li 3 vezes e fui para 3 caminhos diferentes. Qual é o caminho que o António quer que eu siga aqui? Isto é da página 209 do seu livro. Sabe que eu, por defeito, durante muitos anos, eu fui professor na Escola de Enfermagem Superior aqui de Évora, de Anatomia e Fisiologia. Sendo professor de Fisiologia, eu habituei-me a perceber o porquê. E o porquê é exatamente o caminho mais fácil. E quando nós falamos sobre... quando as pessoas... ainda não falámos sobre isso, falámos assim muito, muito por alto. A grande maioria dos seres humanos estão adormecidos, pronto, não têm uma capacidade muito mais além, nem querem, não estão dispostos a isso, sobre o porquê de estarmos cá, o porquê de nós não sermos felizes. Portanto, esta interrogação do porquê faz acordar as pessoas e é exatamente a partir do momento em que nos começamos a interrogar que nós poderemos acordar e poderemos evoluir como seres humanos, pois a partir daí. É exatamente em relação às saudades e no porquê. Eu li um livro muito giro, que se calhar também conhece, que é o Porquê Eu, meu Deus, Porquê Eu, em que nós muitas vezes nos viramos para nós quando as coisas não resultam. Ou seja, há uma autocomiseração em que nós facilmente entramos pelo caminho mais fácil, que é, em vez de lutarmos e irmos à luta, nós habitualmente sentamos, encostamos a cabeça ou no ombro amigo ou no sofá e deixamos levar pela tristeza. Porque é o caminho mais fácil. O caminho mais difícil é dar o salto. O caminho mais difícil é entender as coisas. Então, porquê entender porque é que determinada pessoa não é certa, não foi a pessoa certa para nós e que foi o tal encontros e desencontros. O porquê, afinal, é muito simples. É que há momentos certos na vida para que as coisas possam acontecer, e já falei sobre isso, sobre a tal porta facilitadora ao nível da literatura. Há momentos certos para que determinadas pessoas possam aparecer na nossa vida, precisamente porque nós estamos com uma disponibilidade emocional e uma capacidade de percebermos as relações interpessoais muito melhores do que estávamos antes. Sim, portanto, até porque se nós formos pelo princípio da tal reorganização superior, como o António disse há bocado e com a qual eu concordo, podemos eventualmente dizer que aquela pessoa não foi a pessoa certa para mim hoje, porque naquele momento naquele momento trazia uma missão, claro, trazia uma lição que eu aprendi ou não, trazia uma ponte que eu aprendi ou escolhi atravessar e depois escolhi ou não voltar com a lição. Eu acho que nesta metáfora há muitas pontes que o ser humano atravessa, mas depois que não volta, fica na outra margem. Fica na margem da tristeza, fica na margem do não refletir, fica na margem da depressão, não traz a mensagem de si própria. Exato. Nós facilmente nos questionamos porquê eu, não é?
e encostamos a cabeça ao sofá numa tristeza ou numa depressão, num caso mais avançado. E não tentamos perceber porque é que de facto as coisas acontecem, não é? Certo. Porque é que a vida é assim, porque é que as relações funcionam ou não funcionam. Nós fazemos a pergunta, nós vemos a ponte, só que depois atravessar a ponte, ir buscar a mensagem e voltar, já é outro assunto, não é, António? Isso é o código da vida. Exatamente. António, eu tenho a certeza que vamos ter que conversar mais vezes. Vou aqui para finalizar. Estou disponível, certamente. Eu também. E eu espero ser um veículo que possa ajudar a levar a sua mensagem e que possa ajudar muitos a atravessarem a ponte que o António propõe que seja atravessada. Mas antes de acabarmos, eu quero partilhar mais uma coisinha, mais um texto, que não é coisinha, para mim é profundo e gosto muito, que diz: o amanhã que nunca soube a mágoa, que tropeçou nos sinais do amor, poderia saber o caminho para a felicidade, nas lágrimas para o olhar, o que perdemos, e no coração, quebrando a viagem que disse um dia ao amor que continuar. De um sorriso, não deixando de sentir a paixão da minha alma, a silhueta do mistério dançou até à janela que não tenho, deixando perceber porque é que queria dizer, continuando a perguntar às lágrimas os limites que disseram não ter. O que disse um dia, a história da noite aos meus olhos tocou o que não esquece. Eu por este texto só lhe vou dizer, por isto sou grata. Gostei muito deste texto e certamente que a sua mensagem está a passar. Hoje atravessou-se mais uma ponte. Tenho a certeza que alguém fez essa travessia. Eu fiz. Foi muito bom porque, sinceramente, agora, mesmo do coração, as suas palavras ressoaram em mim de muitas formas. E quando me falou na perda dos seus pais, e falamos na perda de identidade e no ganho de uma nova identidade com a perda, ressoou ainda mais alto. E foi para mim muito gratificante, foi para mim bonito conversar com alguém que tem a coragem de se expor a um assunto, à espiritualidade, ao verdadeiro núcleo do que é estar vivo e ser vivo. Efetivamente consigo hoje, eu ganhei uma nova identidade porque vesti algo mais que gosto, digamos que ganhei um acessório no meu caminho, ganhei um acessório no meu vestimento que é deixar brilhar quem quer partilhar. E eu agradeço-lhe muito pelo seu tempo, pela sua paciência, pela sua partilha, e vou-lhe dizer que me soube a pouco, e tenho, assim como o António diz que tem a certeza que vai atingir as suas metas, eu tenho a certeza que nos vamos conhecer pessoalmente e vamos conversar muito sobre muitos temas que ficaram aqui por conversar. António, uma última mensagem. O que eu lhe ia pedir no fim era uma coisa, mas vou mudar, vou para o plano B. Uma última mensagem para quem nos estiver a ouvir. Um recado, uma mensagem, ou o nome de uma ponte. Deixe-nos alguma coisa. Não deixem de acreditar no amor. Essa veio direta para mim e agradeço muito. Muito obrigada, António. Boa noite e até breve, se Deus quiser. Obrigado, eu. Obrigada.